Já estamos ao vivo. Eu sou Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho. Bom dia a todos. Estou aqui na companhia da turma do Conexão Cafezinho. Em nome de todos, eu dou bom dia a Mabel Teixeira. Tudo bem, Mabel? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Prazer estar com vocês. Hoje a gente tem dois convidados especiais, o deputado federal André Figueiredo, do Ceará, né? Do PDT do Ceará, liderança da oposição, e Luiz Moreira, jurista, advogado, ex-membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Bom dia, André. Bom dia, Luiz. Bom dia, Miguel. Bom dia a todos. Bom dia, Miguel. Bom dia, Mabel. Bom dia a todos. Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia, Luiz. Tudo bem, amigo? Pessoal, hoje a gente está discutindo um assunto aqui muito importante, porque o Ciro Gomes ele ficou em terceiro lugar nas eleições de 2018, e desde então muita gente achou que, ou quis, né, que ele sucumbisse, que ele não se tornasse uma liderança política importante, mas o fato é que ele se tornou uma liderança muito requisitada. Sempre que ele dá entrevistas, a hashtag fica praticamente em primeiro lugar. E a gente veio discutir aqui se existe esse movimento político chamado cirismo, um movimento político em torno da liderança política de Ciro Gomes, e qual o impacto disso, né, no partido, no PDT. E eu queria passar a palavra para o André, porque o André, além de ser um dirigente nacional do PDT, ser deputado federal, ele é do Ceará, então ele conhece o Ciro Gomes antes dele entrar no PDT, conhece o Ciro como liderança política. Inclusive, eu pesquisei muito sobre o Ceará, sobre o PDT também no Ceará, e, de fato, o Ciro entra no PDT, o PDT cresce muito no Estado. Então, eu queria perguntar para o André, para o deputado André, o que ele acha desse movimento em torno do Ciro Gomes. Ele é positivo para o PDT? Há algum risco aí da gente ter um novo caudilismo, ou de prejudicar de alguma forma o partido? Quando o Ciro entrou no PDT, você notou algum problema lá dentro? Alguém que não gostou? Eu queria que você desse sua opinião sobre esse movimento político chamado cirismo. Pois não, Miguel. Bem, mais uma vez, bom dia a você, bom dia ao Luiz, bom dia, Mabel, bom dia, Anderson, bom dia, Jorge, bom dia, Alexandre, bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui na Conexão Cafezinho. É um prazer muito grande a gente participar, a gente que participa de vários debates pelo Twitter, né? Agora a gente consegue conversar também aqui através da transmissão pelo Facebook. Eu queria fazer um breve relato entre a minha história no PDT e, inclusive, perpassando pelo diálogo com o Ciro e com todo o grupo que veio com ele para o PDT. Eu sou do PDT desde 1984, eu tinha 17 anos, quando eu entrei na faculdade e resolvi me definir por um partido político. O partido na moda era o PT, e eu nunca fui de moda, e eu vinha de lutas de comunidades eclesiais de base. Na época da minha juventude, eu estudei no colégio jesuíta, e quando eu vi o Brizola ganhando a eleição do Rio de Janeiro em 82 contra a Globo, né, que tentou fazer um golpe naquela época, o escândalo do Plim Plim, eu comecei a ficar curioso sobre a história do Brizola. E aí fui ver uma das mais belas páginas de história que o nosso país não conta nos seus livros, que é a Rede da Legalidade. Quando o Brizola conseguiu mobilizar a população gaúcha, quando o Brizola conseguiu mobilizar a população brasileira para garantir a posse do então vice-presidente João Goulart, com a renúncia de Jânio Quadros, e naquela época os militares não queriam deixar. E Brizola, com um poder de mobilização muito forte através da Rádio Guaíba, mobilizou a população para a porta do Piratini, os militares já estavam, inclusive, prontos para bombardeá-los, né? Já tinham aviões sendo abastecidos para isso, e conseguiu mobilizar uma parte das Forças Armadas. O Terceiro Exército aderiu ao Brizola, e os próprios recrutas da aeronáutica furaram os pneus. Então, uma das mais belas páginas da história do Brasil. Aí eu não tive dúvida, vim para o PDT. E desde lá, fiz minha militância estudantil e
e fui eleito, digamos assim, deputado federal em 2002. Na verdade, fiquei na suplência, assumi em 2005, com a eleição dos que estavam na minha frente, que foram eleitos prefeitos. Eu vejo, e aí, dentro desse período, nós tivemos a eleição de 1989, né, quando o Brizola foi candidato à presidência. Achei até interessante a terminologia que foi utilizada sobre essa questão da eleição de 89, pelo meu amigo Daniel Cara, que é o coordenador da campanha nacional do direito à educação. Ele disse que o Brizola é o melhor presidente que o Brasil jamais teve, né? Então, é algo que, sem dúvida alguma, Brizola sendo eleito em 89, o Brasil seria outro. Até mesmo o Lula, com todo o espírito conciliatório que, quando ele foi eleito em 2002, ele teve que implantar, ele poderia ter mais coragem caso o seu antecessor tivesse sido Brizola, na perspectiva de implantar reformas que fossem benéficas para o país. E o Ciro, desde muito novo, ele está na política, né? Ele é de uma família tradicional de Sobral, mas ele, pelos seus valores individuais, ele começou a crescer rapidamente na política. Ele foi eleito prefeito de Fortaleza com 31 anos, governador do Ceará com 33, né? E foi ministro da Fazenda com 37. Então, ele tem uma história maravilhosa. Eu tive a honra, né, de ser secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do seu governo em 94. Né? Tinha 27 anos à época, e ele me chamou para ser esse secretário adjunto, uma secretaria importantíssima dele. Então, ele sempre vislumbrou muito o futuro do Brasil, e sempre foi uma pessoa que se indigna com o que é de errado, com tudo que é mal feito, infelizmente, que ainda acontece no nosso Brasil, e às vezes pensa que não vai piorar e acaba piorando. Então, o que é que eu posso compreender com essa pergunta, que hoje é o norte do blog? O cirismo existe? Vamos lá. Na ausência de perfis ideológicos partidários que sejam consistentes, o eixo da discussão acaba indo para os candidatos. A polarização não é entre os partidos, acaba sendo entre as pessoas. Foi assim com o Bolsonaro. Ninguém nem se lembra que Bolsonaro era de PSL ou era de outro partido. A quantidade de partido que o Bolsonaro já passou. O Ciro também. O Ciro passou por muitos partidos, ele mesmo faz esse reconhecimento, apesar de deixar muito claro que encontrou no PDT a sua moradia partidária definitiva. Isso é positivo para ele, porque o Ciro não cultua a personagem dele, ele cultua um projeto que ele representa. Ele cultua um projeto nacional de desenvolvimento. E isso, sim, é uma bandeira que talvez a gente pegue o legado do PDT, porque o PDT ele é o herdeiro legítimo do trabalhismo de Vargas e de Jango. É o herdeiro legítimo, não é o PTB. O PTB foi um golpe também que os militares conseguiram tirar de Brizola quando ele voltou do exílio, porque nós teríamos aí, sim, toda uma tradição partidária solidificada no PTB. Só que nós tivemos que migrar para essa nova sigla que foi criada em 1980, que é o PDT. Então, o PDT vem de uma herança do Vargas, que, na década de 30, depois da grande crise, conseguiu fazer o Brasil virar uma potência. Todo o legado de Vargas é o que nós vimos hoje de Estado brasileiro, desde a CLT, passando pelas grandes companhias nacionais que, boa parte delas, o governo atual e os seus antecessores queriam privatizar, ainda vão tentar. Aí entra a resistência. Então, a gente pega o projeto de desenvolvimento de Vargas, com a defesa dos trabalhadores consolidadas na CLT. A gente pega as reformas de base de João Goulart. A gente pega o projeto educacional de Brizola, Darcy Ribeiro, oriundo ainda de Anísio Teixeira. A gente pega tudo isso e molda em um candidato que tenha coragem de defender, que tenha coragem de ir às ruas e ir para o enfrentamento. Sem dúvida nenhuma, eu vejo que o Ciro pode, sim, ser a pessoa que pode materializar algo que Brizola não conseguiu em 89, porque não ganhou as eleições. Mas o Ciro pode. O Ciro pode. E ele tem o perfil para isso. E nós que somos do PDT e os que não são do PDT, mas que acreditam no Projeto Nacional de Desenvolvimento, tem todas as condições de ver. O Ciro hoje tem, no PDT, o grande instrumento partidário que lhe faltava para poder realmente dar consistência. Não adianta a gente pensar em um herói, porque na vida real todos nós somos pessoas, então nós não podemos cultuar a figura do herói, mas podemos colocar líderes
que possam materializar projetos que todos nós sonhamos, e esse é o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Por isso que eu, mais uma vez, coloco como claro essa vontade. E a gente vê no debate pelas redes sociais que nem todos que trabalham pelo Ciro são do PDT, como também tem uns poucos, aí eu digo mesmo que estou no partido, tem uns pouquíssimos pedetistas que não veem no Ciro, por conta de que ele não teve a trajetória iniciada no PDT, não veio no Ciro um pedetista. Pois eu digo com toda a clareza, assim como o presidente nacional Carlos Lupe tem deixado muito claro, o Ciro representa para o PDT, com certeza, o personagem, o líder que vai dar sequência aos ideais que Brizola tanto lutou e não conseguiu implantar no Brasil. Obrigado, deputado. Luiz, você acha que existe esse movimento chamado cirismo? E se existe, qual o impacto que ele tem, na sua opinião, na política nacional? Bem, Miguel, primeiro é preciso destacar a construção histórica e política que o deputado André Figueiredo fez. Repara que aqui se trata de uma outra perspectiva de atuação parlamentar, que é uma atuação que diz respeito a um preparo intelectual para a representação popular. Então, quando você ouve o André falando, o que é que você tem? O surgimento de uma nova força política galgada tanto na experiência quanto na reflexão. O que é que o André fez? O deputado André Figueiredo, ele conecta a ideologia do PDT a uma tradição trabalhista no Brasil que diz respeito à fundação da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, e a projeção do Brasil de uma nação agrária para uma nação industrial, com empregos qualificados e uma remuneração condizente com isso. Bem, relativamente ao Ciro, é preciso conectar a personalidade e o personagem Ciro Gomes a esse legado histórico a qual o André Figueiredo, deputado André Figueiredo, fez menção. Repara o seguinte, quando é que o Ciro... E aí, Miguel, talvez nós possamos responder de modo mais concreto essa tua pergunta sobre o cirista. Quando é que o Ciro é atacado? Quando é que o Ciro sofre críticas? O Ciro sofre críticas porque ele se nega a adotar uma máscara produzida pelos marqueteiros. Ele é uma pessoa que critica, que fica indignado e que, como qualquer um de nós, tem acessos de raiva, perde eventualmente o controle. Por quê? Porque ele quer estabelecer com a sociedade brasileira um debate em torno de ideias, sem que para isso ele precise falsear os problemas que esse mesmo povo sofre. Então, se você me pergunta, há cirismo? Claro que o Ciro é uma personalidade que, em torno dele, reúne paixões, reúne, como todo político, reúne admiradores, como todo líder, reúne uma corrente capaz de conduzir as pessoas. Só que esse não é o propósito primeiro dele. Ele é alguém que tem carisma, claro. Sem carisma, deputado André, não se obtém voto. Não é? Ou seja, não se trata propriamente de um líder que pretende se transformar em alguém sem personalidade. Ao contrário, o Ciro é alguém de personalidade forte. Só que ele submete a personalidade forte a um projeto político. Eu vou contar aqui, vou fazer uma confidência. Houve aqui, André, um encontro em Belo Horizonte. Eu sou cearense, mas moro em Belo Horizonte. Houve um encontro aqui, pós-eleições, ainda em 2019, aqui em Belo Horizonte, do Ciro com a série de cientistas das áreas exatas, engenheiros, físicos. E aí estava presente o ex-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Campolina.
que é uma das personalidades mais respeitadas do mundo intelectual mineiro, o reitor Campolina. E aí, durante essa reunião, essa discussão em torno do que fazer com o Bolsonaro, qual era a perspectiva política, ideológica e educacional para o Brasil, havia uma pressão desses cientistas, eu estava presente nessa reunião, era um grupo de mais ou menos 40 dos maiores professores intelectuais da Universidade Federal de Minas Gerais. E aí havia uma pressão deles para o Ciro encarnar essa figura carismática a qual caberia conduzir a oposição personalisticamente. E o Ciro insistiu, Miguel, insistia, que ele não poderia se portar como caudilho, encarnando a oposição. Que ele tinha que ter, que essa sociedade, a sociedade brasileira, haveria de construir um projeto político esse que fosse capaz de orientar o Brasil para além da sociedade agrária, que parece ser a nossa condenação, vivermos de proteína animal, proteína vegetal. Mas o que é que ele dizia? É preciso que nós tenhamos clareza dos problemas brasileiros e a sociedade brasileira encarnar a responsabilidade de resolução desses problemas, e aí sim o Ciro seria o porta-voz dessa mudança. Mas ele, nessa reunião com esses cientistas, éramos 40 nessa reunião, ele se nega perante essas pessoas, trazendo inclusive algum descontentamento, de dizer, eu sou o líder. O que é que ele dizia? Não, eu me inscrevo no projeto de transformação brasileira. Essa transformação brasileira há de ter vários personagens, vários protagonistas, e o protagonista que caberá eleger-se presidente da República para facilitar essa transição é o Ciro Gomes. Eu confesso, viu, André, que nesse dia eu fiquei até meio decepcionado. Eu pensei assim, como é que o Ciro perde a oportunidade de se apresentar para esses cientistas como seu líder, seu único líder? E ele disse, bem, trata-se no Brasil não de uma solução individual caudilha, mas de uma solução que passa pela elaboração de um projeto de desenvolvimento que tem em Ciro um dos seus principais atores. Muito bem, Luiz. Eu vou passar a palavra aqui rapidamente para o Jorge, depois eu passo para a Mabel, tá, Mabel? Jorge, eu peço para vocês serem bem sucintos, né, para a gente fazer um debate completo. Bom dia, Miguel. Bom dia, companheirada, turma boa. Bom, Deixa eu apresentar o Jorge para vocês, desculpe. O Jorge é antropólogo em Pelotas, um dos maiores especialistas na questão indígena do Brasil e é o nosso grande companheiro. Bom dia, então, Miguel, companheirada que está aqui presente, os companheiros que nos acompanham. Eu queria dizer o seguinte, que eu vejo no termo, no cirismo, um fenômeno político recente. Isso pode ser entendido como um movimento, até uma espécie de corrente de pensamento, mas o termo, o cirismo, acaba sendo um termo polissêmico, e ele se refere a algo que é muito complexo e difícil de se avaliar no calor dos acontecimentos. Se a gente recorre à doutrina do trabalhismo brasileiro, Alberto Pasqualini já chamava a atenção lá em 45 para o queremismo, que ele dizia que era um fenômeno de afeição ao Getúlio Vargas. Mas o cirismo ele vai aparecer a partir da filiação do Ciro Gomes no PDT em 2015, e o Ciro Gomes entra num momento em que havia um hiato, desde o falecimento do Brizola em 2004. O PDT não tinha um grande líder de expressão nacional, e, sobretudo, a partir de 2017, quando ele se torna vice-presidente do partido,
esse fenômeno do cirismo aparece muito claramente nas redes, com pessoas que se auto-percebiam como ciristas. E aí, para a gente lembrar um pouco de um sociólogo alemão chamado Max Weber, que ele tem um artigo muito bacana chamado A Política como Devoção, é um trabalho de 1919. O Ciro Gomes ele mescla as características de um líder carismático e tradicional ao mesmo tempo. Acho que o líder tradicional faltava a ele, eu vou explicar por quê. Porque ele é um líder carismático, porque, dentre outras coisas, ele é percebido por quem o acompanha como um exemplo e também de uma liderança excepcional. Ele tem passagem como deputado estadual, federal, ministro 2 vezes, prefeito, governador, secretário de saúde também do governo do Ceará, trabalhou na Transnordestina, e essa biografia dele é muito marcada por um êxito, por onde ele passou. Mas ele não tinha eu acho que ele não tinha essa liderança tradicional, porque lhe faltava um partido como o PDT. O PDT teve Getúlio Vargas primeiro, João Goulart depois, Brizola, e de grandes líderes, o Ciro se destaca, digamos, como um quarto grande líder num partido em que a gente respeita essa memória e a gente preserva ela. Isso é muito interessante no PDT de perceber isso. Então, eu acho que juntou as duas coisas, essa característica de um líder carismático com a característica de um líder tradicional dentro de um partido que tem uma tradição de grandes líderes e tem uma doutrina política que é o trabalhismo brasileiro. Então, eu acho que uniu as duas coisas, e é por isso que o Ciro diz que agora ele tem a turma dele, a turma boa. É essa militância que eu acho que faltava a ele. E isso vai ocorrer num momento de uma polarização entre petismo, lulopetismo e o bolsonarismo, e esse fenômeno do cirismo acaba surgindo como outra coisa diferente das duas outras anteriores. Maravilha. Mabel, eu primeiro vou apresentar a Mabel a vocês. A Mabel é de Pelotas também, né? Ela é professora de letras e doutora em letras, e ela se especializou, dentre outras coisas, também em linguagem de Twitter, né? Depois você me corrige se me engano, Mabel. Mabel, você acompanha muito as redes, o Twitter, né? Até pelo seu trabalho, mas também pela militância. Você identifica que existe um cirismo no Twitter, nas redes sociais? Bom, primeiro agradecer estar aqui com vocês, é um prazer. Bom dia a todos, bom dia da turma boa, pessoal que está acompanhando pelo Facebook. Bom, eu acho que é inegável é muito difícil a gente conseguir negar esse movimento do cirismo se a gente observar as redes sociais, né? Como eu trabalho com isso, eu trabalho com discurso jornalístico em redes sociais, eu acho que fica muito claro esse movimento e fica muito claro também que, apesar de ser um movimento que veio, né, veio atrás dessa vinculação do Ciro ao PDT, eu acho que é um movimento que já existia nas redes, de pessoas buscando alternativas que não fossem, né, diante do quadro do cenário político que a gente viu em 2018, pessoas que estavam buscando uma alternativa, e eu acho que o Ciro conseguiu traduzir muito bem essa colocação. Também acho que o que o Eremites falou, perfeito, assim, o que a gente observa é, quando o Ciro entra no PDT, ao PDT parecia que faltava aquele líder carismático que tivesse esse trânsito nacional e que fosse capaz de traduzir os valores do trabalhismo. E eu acho que hoje a gente não consegue pensar em outra liderança que traduza tão bem os valores do trabalhismo como Ciro Gomes. A militância que a gente observa nas redes também, ela tem características específicas. E aí eu acho difícil a gente vincular esse chamado cirismo. Aí eu tenho, às vezes, problemas com o termo, né, pela colocação do termo, mas a gente pensando nessa militância, e eu transito muito entre a militância,
a gente vê que ela é uma militância muito crítica. Ela é uma militância que se vincula ao Ciro Gomes em função do projeto que ele representa. E todo projeto, e aí também é um idealismo, muitas vezes, que a gente observa quando a gente vê as críticas feitas, é um idealismo a gente pensar que algum projeto vai alcançar uma grande massa de pessoas sem um representante desse projeto. Então, apesar do Ciro, né, do Ciro levar essa galera da militância se chamar de cirista, e Ciro segue Ciro, cirista segue cirista, apesar da gente ver esse movimento atrás do Ciro, esse movimento está muito mais vinculado ao projeto e aquilo que ele representa do que ao personalismo, do que à figura. Eu acho que a figura, ela, na verdade, ela vai ajudar a mobilizar as pessoas, mas as pessoas dentro dessa militância, elas se colocam de forma muito crítica. E talvez as críticas mais duras que eu já tenho visto ao Ciro Gomes surja exatamente dessa galera, dessa militância que se coloca e se apresenta como cirista. Eu acho que essa questão deve ser bastante ressaltada sempre. Obrigado, Mabel. Anderson, com você a palavra. O que você acha sobre essa questão? Existe cirismo? Uma saudação especial a todos. E primeiro ponto que penso temos que reconhecer e afirmar, Miguel e quem nos assiste, o cirismo é uma realidade. Em que pese a maioria de nós talvez não nos identificarmos ou não gostarmos do nome, eu particularmente não tenho muita afeição pela nomenclatura, mas como fenômeno, né, como diriam os existencialistas, Dasein para o cirismo, é um ser aí. Isso é inevitável. E esse é o ponto de partida da reflexão. E aí, a partir desse reconhecimento de um ser aí que precisa ser contemplado, nós precisamos falar e observar isso como academia e como mídia. Existe o que os adversários e opositores, é legítimo que seja assim, gostariam que o cirismo não fosse, o que o cirismo é e o que o cirismo pode vir a ser. Eu gostaria de, nos próximos 3 minutos, fazer a minha reflexão nessas perspectivas, do ponto de vista da desconstrução, do que os apoiadores entusiasmados de Ciro não deveriam ser, primeiro ponto. E aí, apenas para ilustrar, porque há alguma coisa já escrita sobre isso, eu vou me valer de um texto recentemente publicado, está lá no meu perfil do Twitter, né, no 247, do professor William Robson Cordeiro, Ciristas não existem. Então, o primeiro ponto da minha reflexão é do ponto de vista da desconstrução do movimento. O que não gostariam que fôssemos. Essa linha já está dada. E é a prova de que nós existimos. Eu estou colocando nós porque eu voluntariamente sou um entusiasta do movimento, evidentemente. Jovens, neófitos, está entre aspas, viu? Estou lendo. Despolitizados, entram na moda cirista como amantes esporádicos de futebol em tempo de Copa do Mundo. Passadas as eleições, esse texto é de 2019, final de 2019, ciristas desapareceram no subterrâneo por uma única razão. São jovens neófitos usados para tumultuar a esquerda e conseguiram informalmente deixar Bolsonaro mais robustos. Enfim, isso é um ponto de análise desse ser aí. O que adversários gostariam que não fôssemos. Isso, a não existência, a negação do Dasein, a negação da coisa, a negação do fenômeno. Agora, há o que eu avalio que somos, na primeira pessoa.
humildemente me colocando como parte desse movimento filiado que sou ao PDT. Me corrijam se eu estiver equivocado. É o fenômeno mais importante, voluntário, exitoso e espontâneo da política brasileira. Ele é horizontal, não tem centralismo, não se submete a lideranças de perfis com centenas ou milhares de seguidores, não é subvencionado, não se submete à liderança de partido ou fora de partido. Não adianta André Figueiredo, como líder da oposição, querer se impor sobre esse movimento, porque esse movimento ele não é verticalizado e hierarquizado, ele é difuso e ele tem características que merecem ser democraticamente refletidas, porque ele é plural, ele tem a pegada do bom humor, ele é criativo e ele atrai vários segmentos. Ele atrai o segmento indígena, ele atrai o segmento dos negros, das mulheres, o movimento LGBT, ele atrai o movimento de massa, ele atrai acadêmico. O que tem de doutor nesses perfis, na área do direito, na área da economia, da história, e o que tem de funcionários e servidores públicos. Portanto, o cirismo é plural, ele é bem-humorado, ele é espontâneo e ele é crescente. Quem milita nas redes sociais percebe isso. A cada dia o movimento cresce de uma maneira muito espontânea. E aí eu avalio isso que somos, sem perder em perspectiva a pegada crítica, porque há um elemento muito louvável também da criticidade. E aí, ao que podemos ser, Miguel, e encaminhando então para não me alongar muito, e do ponto de vista do que podemos ser, parece-me que o maior desafio está, André, para o PDT, abrigar essa pluralidade para o que podemos ser o maior desafio de conexão, de entendimento e de compreensão desse fenômeno aí, é do PDT. E o PDT, Carlos Lupe, Mário Eringer em Minas, Chico D'Angelo no Rio, André Figueiredo como liderança, Pompeu de Matos, que segue a maioria dos perfis, e tantos outros. Tem a Juliana Brizola, o Carlos Lupe. O PDT tem dados indicativos ao seu tempo de que entende, compreende e está conectado com essa realidade. Porque como fenômeno criativo, inteligente, bem-humorado, crítico e crescente que esse fenômeno quer cadeira, ele quer espaço, ele quer ser ouvido. E o PDT, como partido democrático e plural que tem esse desafio de se conectar com esse fenômeno. E aí eu encerro com um elogio e há um tempo um pleito, um pedido a Ciro Gomes e assessoria mais direta. O elogio Ciro, homem experiente e maduro que não menospreza o fenômeno, se refere com muito carinho à turma boa que ele tem, mas ele não se envaidece com a personalização do movimento. Recorrentemente, Ciro e sua assessoria têm postado um distanciamento ao messianismo e ao sebastianismo, abrindo mão de ser essa figura de Dom Sebastião que o cirismo não aceita, não admite e não quer. Em que pese o carinho que Ciro Gomes é sempre recebido por onde passa. Então, Ciro compreendeu isso com muita clareza. E ele diz, esqueçam essa coisa de Salvador, essa coisa sebastianista, mas ele abraça a turma boa. Então, isso é elogiável. O pleito, o pedido é que Ciro faça o que, nos últimos 15 dias, administradores de perfil e Ciro têm feito com mais recorrência. Interaja com a turma boa. Compartilhe postagens, faça comentários. Sempre que Ciro faz isso, e ele tem feito isso nas últimas 2 semanas, os perfis oficiais dele têm feito isso mais recorrentemente nas últimas 2, 3 semanas,
esse fenômeno plural de norte a sul, de leste a oeste, comemora com muito entusiasmo. Espero que tenha oportunidade de voltar para que a gente possa completar a reflexão. Obrigado por ouvirem. Muito obrigado, Anderson. Eu esqueci de apresentar o Anderson, né? Meu camarada. O Anderson é doutor em Direito de Uberlândia e é procurador também no município de Uberlândia. Agora eu vou passar a palavra para o Alexandre Gonçalves, nosso camarada. Ele é pastor evangélico, ele é policial rodoviário federal e dirigente sindical. E também um influencer importante aí nesse movimento cirista. E para você, Alexandre, entre nós, viu, Miguel, o perfil de Twitter de maior alcance nessa comunidade que defende PDT, que defende o trabalhismo e que aqui nós estamos chamando de cirismo, o perfil de maior alcance é a de Alexandre Gonçalves. Alexandre, eu vou fazer uma provocação, né, para você, para animar um pouquinho aí a sua fala. Para mim, uma das características mais óbvias do cirismo, né, seria uma polarização não apenas com o bolsonarismo, mas também com o petismo. Né? É uma característica bem marcante aí do movimento. Então, por que você acha que isso acontece? Bom dia a todos, um prazer estar aqui falando com vocês. Antes de responder, eu queria ler para vocês, fizeram uma definição naquele dicionário informal no Google, quando você digita a palavra cirismo, já aparece aqui no dicionário informal. Eu vou ler rapidinho para vocês, eu não sei quem foi que fez, mas é engraçado aqui, ó. Corrente política brasileira recente, liderada por Ciro Gomes, está ligada à centro-esquerda e se baseia em 3 grandes ideias: nacionalismo, desenvolvimento econômico e justiça social. Do ponto de vista teórico, o cirismo é considerado social-democrata, busca reformas estruturais que beneficiem os trabalhadores, porém não visa a destruição da economia capitalista. Rejeitando ao mesmo tempo Bolsonaro e o PT, o cirismo tem se firmado como uma nova força política no Brasil. Túlio Gadelha, liderança cirista, foi eleito deputado federal por Pernambuco. A base social do cirismo é pequena burguesa. Essa última parte, eu acho que foi alguém aí que gosta de nos adjetivar de uma maneira bastante ruim, né? Mas eu acredito, eu achei muito interessante, isso está no dicionário informal aí, né? Quem quiser, coloca ali que tu vai ver. Eu não sei quem foi que colocou. Eu acredito que a crítica dos ciristas à esquerda tradicional, representada pelo PT, é aquela que mais machuca. Porque uma crítica de um bolsonarista, de alguém da extrema-direita ou da direita, ela já, no início, no fundamento dela, ela já é rechaçada. Mas quando você vê alguém que há pouco tempo, e em todas as eleições pretéritas, votou no Lula, votou na Dilma, está do lado das minorias, né? Não tem um perfil conservador, né? Tem um perfil mais progressista, criticando de uma maneira que eu vejo assim, bastante bem-humorada. Eu nunca vi isso, né? Bem-humorada e inteligente. Porque esse bom humor eu via, por incrível que pareça, na direita. Eu via que a esquerda, por muito tempo, ela estava chata, mal-humorada, um discurso muito chato, sonolento, sabe? Um discurso obtuso, um discurso arcaico, né? A própria definição que o Anderson leu nesse site que ele colocou é uma definição reacionária, totalmente reacionária, né? Então, o cirismo veio, vamos botar assim, de uma maneira muito bem-humorada, né? Eu lembro na campanha, tinha lá as POCs com Ciro. Eu ria muito com aquilo, achava muito, muito engraçado a forma como se manifestavam. Então, eu creio que vamos dizer assim, nesse embate com o petismo, o lulismo, eu creio que o cirismo, né, vamos botar assim, é a força que mais realmente pode, né, de alguma forma, comprometer a hegemonia na esquerda.
E eu realmente, assim, tenho ficado cada dia mais admirado. Eu vejo na nossa cidade, aqui em Joinville, uma cidade conservadora, nós nunca tivemos um crescimento no PDT aqui tão grande como temos tido. E muita moçada que vieram do PT e do PSOL. A maioria dos jovens aqui que estão no partido vieram do PSOL, né? Ou seja, alguma coisa trouxe eles para o PDT, e eu tenho certeza que foi o Ciro, né? O projeto dele, e, ao mesmo tempo, você vê nesse grupo algo que também não é comum nos grupos que, de alguma forma, personalizam, né? Que é uma crítica muito dura. As críticas realmente mais duras, tanto ao PT quanto ao Ciro, vêm dos ciristas. Os ciristas sempre estão ali numa postura crítica, então isso mantém o movimento um pouco imune ao caudilismo, né? E eu acho assim algo que, embora o termo realmente é um termo que não é muito legal, mas a gente tem que aceitar que realmente é um fenômeno, é um movimento grande e que, diferente do que o articulista ali do 247 falou, não morreu, não está no subterrâneo, não está no submundo, ele continua emergindo e crescendo cada dia mais. Obrigado, Alexandre. Agora vamos para a nossa segunda rodada, né, e já vai terminar a live, porque já são 11h44. André, eu vou fazer uma provocação aqui para você, que é a seguinte. Quando o Ciro entra no PDT, em 2015, quando você olha as estatísticas eleitorais do PDT a partir já de 2016, você vê um crescimento muito impressionante do PDT no Ceará. E você tem muita gente que chama o Ciro de coronel, né? Tanto na direita quanto na esquerda. Você vê que a Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, chamou o Ciro de coronel várias vezes, de uma maneira muito negativa. Você podia explicar para a gente como se criou esse grupo político em torno do Ciro, né? E quais são as características dele no Ceará? Com certeza, com certeza. O preconceito de quem quer combater uma liderança nordestina como o Ciro é taxá-lo de coronel. Qualquer liderança que venha a surgir, que tem as características que o Ciro tem, né, de ser uma pessoa com postura contundente, com muito conteúdo, topa o debate, mas não abre mão de suas convicções. Então, quem se opõe a ele, sem ter conteúdo para discordar, a melhor maneira é chamá-lo de coronel. Mas é muito fácil desmistificar essa tese. Vamos lá. O Ciro foi governador do Ceará até 1994. Portanto, são 26 anos sem o Ciro exercer um mandato no Executivo no estado do Ceará. Ele foi eleito deputado federal em 2006 e só ficou um mandato. Foi o mais votado da história do Ceará, com 667 mil votos. O Cid foi o melhor governador que o Ceará teve. Governou o Ceará de 2007 ao início de 2015. E o Cid não fez o prefeito de Fortaleza ninguém, porque eles dizem, não, é o clã Ferreira Gomes. Ora, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, não é nem parente distante, nem de longe do Cid. Era uma liderança muito jovem, com muita capacidade, que o Cid resolveu indicá-lo para prefeito de Fortaleza. Da mesma forma, foi buscar no atual governador Camilo Santana, em 2014, o seu sucessor, mesmo Camilo, sendo do PT. Quer dizer, ele nem, digamos assim, fechou questão em cima de uma candidatura que tivesse que ser do seu partido. À época não era o PDT. Eles entraram no PDT em 2015. Então, a tese de ser coronel, ela se esvai por quem conhece a realidade do Ceará, por quem conhece a realidade aqui e a admiração que hoje o Cid, o Ciro, o Roberto Cláudio têm, certamente credenciam para o partido crescer. Agora, o grande desafio, Miguel, vamos lá, o Ciro e o Cid vieram para o PDT em 2015. Só que não trouxeram consigo nenhum parlamentar federal de outros estados. Só vieram parlamentares do Ceará. Então, esse desafio talvez seja o maior de todos, porque hoje o Ciro consegue, dentro da bancada do PDT, nós somos 28 deputados federais, na prática 24, talvez até um pouco menos que isso, porque tem 4 que estão demandando os seus mandatos
na Justiça Eleitoral, aqueles 4 que votaram contra a reforma da Previdência e não quiseram sequer fazer uma autocrítica. Mas, sem entrar nesse mérito, nós hoje temos uma bancada de pessoas, de parlamentares pedetistas, mas que têm, até mesmo por conta da pandemia, uma reunião semanal com o Ciro. Todos nós temos uma reunião semanal com o Ciro e com a Executiva Nacional do PDT, presidida pelo Lupe. Então, hoje, nós conseguimos fazer, dentro do parlamento, uma bancada que começa a se configurar como defensora do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que o Ciro é o grande comandante, é o grande líder. Então, é isso que eu coloco. Nós precisamos, e a tese que eu coloco aqui é muito clara, a Mabel falou que, acho que foi a Mabel, que ao PDT carecia uma liderança, e é verdade, uma liderança nacional que pudesse materializar os nossos projetos históricos e principiológicos, né? Nós temos aí as bandeiras do PDT sendo muito bem conduzidas pelo Ciro e o PDT dando essa sustentação histórica para que o Ciro realmente possa ser um candidato respeitado e, consequentemente, que ele possa contaminar a turma boa, né, que eu acompanho bastante no Twitter, e a gente vê que ele realmente empolga, e como foi colocado aqui, é muito legal a gente ver o bom humor que caracteriza a turma boa, né? Ninguém está lá para patrulhar posicionamento ideológico de ninguém, posicionamento. A gente está lá para dizer, olha, aos nossos colegas lulopetistas, né, como o Ciro bem chama, não venham aqui não, porque se vier tem troco. Né? Da mesma forma os bolsomínios. Né? Quando vem para o ataque, da mesma forma a turma boa vai para o revide. Né? Então, a gente hoje tem, como o Ciro bem colocou, ele tem uma legião de seguidores, né, que realmente estão prontos para fazer essa retaguarda de enfrentamento. Agora, também um grande desafio. Não adianta a gente também pensar que só o Ciro vai conseguir conduzir o processo. Então, a gente precisa fazer dessas forças que elas estão, evidentemente, difusas, acho que foi o Anderson que colocou isso, ou foi o Jorge, eu não lembro, mas essas forças difusas elas precisam ter uma concentração organizacional, porque senão vai estar aqui vários times Ciro Gomes, vai estar, a gente vê vários perfis aí que são pessoas que se organizam nas redes sociais de forma espontânea, e isso é extremamente válido, mas a gente tem que ter um mínimo de organicidade para, de repente, a gente ter uma condução. Né? E essa condução não necessariamente passa pelo PDT, mas o PDT é o braço partidário dessa caminhada. Porque se, por exemplo, o PDT, e aí já entrando numa questão fulcral para a gente, o PDT precisa ter uma performance boa nessa eleição de 2020. Precisa ter uma performance boa. Isso será determinante para 2022? Não, não será determinante. Mas se nós formos analisar que a base partidária municipal ela pode ser muito importante na eleição nacional, né? E eu, inclusive, bolei aqui uma campanha, a gente vai lançar, para sonhar com um Brasil diferente, tem que começar no município da gente. Né? Então, a gente tem que eleger candidatos, sejam eles vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, né, que sejam identificados com as nossas teses, porque certamente eles poderão ser um alicerce muito bom para 2022. Insisto, não é determinante. Bolsonaro foi eleito presidente da República sem ter nenhum prefeito apoiando ele. Pelo menos no primeiro turno não tinha ninguém apoiando. Foi um fenômeno. Isso se repete? Espero que não. Sinceramente, espero que não. Eu acho que isso faz muito mal para a democracia, termos candidatos como o Bolsonaro sendo eleitos em cima de um sentimento de ódio a quem estava no poder durante 14 anos, né? Quem ficou no poder durante 14 anos, que foi o PT. Então, hoje em dia, né, a imagem da cordialidade que Sérgio Buarque de Holanda colocou em Raízes do Brasil, que tanto caracteriza o povo sul-americano, né, essa imagem se esvai pelo ódio que caracteriza os seguidores do Bolsonaro. Então, nós precisamos, e aí eles não estão nem aí para a política partidária. Eu recebi aqui em alguns grupos que eu pertenço e que eu já saio de boa parte deles, mas mesmo assim ainda tem alguns que me mandam, em 2020 não reeleja político. Simplesmente o cardzinho, não reeleja político, vamos fazer uma limpeza geral. Isso eu digo que é coerente com eles, né? Vamos eleger jumento. Já elegeram um presidente da República, né? Então eu acho que é bem característico deles. Então a gente tem que ir na contramão disso tudo.
né? A gente tem que ir na contramão, a gente tem que mostrar que para a democracia é importantíssimo uma estrutura partidária que seja sólida. Na Argentina, a gente viu o partido que elegeu o presidente numa, digamos assim, uma demonstração clara que muito bem poderia ser seguida aqui pelo Lula, da Cristina Kirchner, né? Nós elegemos um presidente porque era o mais viável para derrotar o Macri, né? E, consequentemente, a esquerda, né? Os chamados peronistas chegaram ao poder novamente, né? E isso foi importante, mas através de um partido político. Através de um partido político. Então, se nós queremos o trabalhismo no Brasil, que hoje o Ciro representa muito bem, o trabalhismo, e como foi dito aqui pelo Alexandre, nessa síntese que hoje no dicionário informal do Google fala do cirismo, né? Faltou, talvez, a defesa do direito dos trabalhadores dentro desses pilares aí, né? O desenvolvimento econômico, justiça social, tudo bem, que pode estar caracterizado dentro da justiça social, mas a questão do direito dos trabalhadores, sejam eles públicos ou privados, a defesa de um Estado forte, o Ciro, numa das reuniões que nós participamos, ele deixou muito claro, olha, se querem privatizar, façam, mas podem ter certeza que um dos primeiros atos que eu vou fazer, sendo eleito presidente da República, é desfazer essas privatizações. E isso é muito importante dentro da característica que nós queremos ver no Brasil, principalmente que vamos estar saindo também de uma crise sem precedentes no mundo nos últimos 100 anos. Né? Então, se a gente pegar o que aconteceu com o mundo em 1929, e Getúlio Vargas conseguiu fazer do Brasil um grande exemplo de desenvolvimento, substituindo, né, politicamente e na economia a cultura cafeicultora pela uma visão industrial, né, na substituição de importações, o Ciro também pode representar isso quando estivermos que sair dessa crise que a pandemia está nos trazendo e que já levou à morte mais de 90 mil brasileiros, a quem quero aqui também manifestar a nossa mais absoluta solidariedade no momento onde, lamentavelmente, o presidente da República vai para o interior do Piauí, parece que está comemorando a conquista de uma Copa do Mundo, em vez de estar se solidarizando. Ele não se solidarizou uma vez com a morte de nenhum brasileiro. É lamentável. Mas, enfim, não vamos falar de coisa ruim, não. Vamos falar de algo que o Brasil precisa construir. E eu acho que esse processo, né, eu não reduzo ao nome de cirismo, apesar do que o movimento pode ser caracterizado como tal, não é um movimento pedetista, é um movimento que se elenca, que se reúne em torno da figura carismática do Ciro e dos seus ideais para construir um projeto para o Brasil. E isso é muito importante e é muito legal a gente ver que hoje todos os nossos perfis que são, digamos assim, de seguidores do Ciro, já vem com a rosa vermelha, que fica sendo quase o nosso símbolo nas redes sociais, para que a gente se contraponha a tantos outros, tanto do nosso campo, quanto dos nossos adversários. A rosa vermelha com a bandeira do Brasil, porque nós não vamos abrir mão dessa bandeira de forma alguma para essa legião de vândalos e de odientas pessoas que, infelizmente, impregnam isso. O símbolo do Brasil tem que ser esse, a rosa junto da bandeira. Maravilha, deputado. Luiz, vou fazer uma provocação aqui também. Vamos falar de 2022, né? Ainda está longe, tem gente que fala que é um futuro de longuíssimo prazo, mas, enfim, na realidade, todo mundo já está olhando para 2022 e muitas das disputas hoje, políticas hoje, já estão de olho em 2022. E você acompanha muito bem a política nacional, você tá observando aí uma disputa política entre essas duas lideranças, Ciro Gomes e Lula, né? Os dois têm travado uma batalha forte e todo mundo fica olhando, o que será que vai acontecer, quem está com a razão, né? Eu queria que você desse sua opinião. Se você acha que, por exemplo, o Ciro ele já deixou claro que ele não está interessado numa aliança com o PT em 2022. E tem gente que fala, não, é impossível alguém de esquerda se eleger no Brasil sem apoio do Lula, sem apoio do PT. Então, eu queria que você desse a sua opinião mais franca possível. O que você pensa sobre isso? Bem, Miguel, eu penso que é importante que o movimento político em torno do Ciro constitua uma identidade. Né? Essa identidade me parece que foi materializada com o número de votos muito expressivo
que o Ciro Gomes obteve nas últimas eleições presidenciais. Então, o que é que nós tivemos? Se nós rememorarmos a última eleição presidencial, você vai ver que o desempenho do Ciro é muito, pelo menos para mim me pareceu, muito além do que foi esperado, porque ele só lançou a candidatura após a prisão do ex-presidente Lula pela Lava Jato. Então, e daí ele se assume como candidato a presidente da República e tem o que para mim me pareceu ser um desempenho muito além da expectativa, tendo em vista que a candidatura do Ciro foi praticamente uma candidatura de improviso à época e que resultou, por exemplo, na vice-presidência de alguém que era do PDT, que agora não está mais no PDT, que é a senadora Cátia Abreu, que está no PSD, salvo engano. Então, qual foi a tarefa do Ciro e do PDT? Após as eleições, manifestarem uma posição política, primeiro autônoma, e que não se subordinava, nem se subordina ao presidente Lula. Por quê? Porque desde a eleição do presidente Lula em 2002 para cá, em geral, todos os movimentos político-eleitorais importantes de centro-esquerda e de centro e de centro-esquerda, tinham no presidente Lula o grande artífice. Com a última eleição presidencial, o Ciro rompe essa tradição, se apresenta como uma candidatura viável, não se subordina ao PT. E importante, o PT aqui se compreende o PT de São Paulo. Nesse sentido, o PT também não é um partido nacional, né? Mesmo a presidência da Gleisi Hoffmann, que é do Paraná, ela só é possível porque conta com o apoio decisivo da burocracia paulista, da burocracia partidária sindical de São Paulo. Certo? Então, qual é a importância? O Ciro vai a Paris, vai embora, quer dizer, ele transfere os votos para o Haddad, mas não se subordina, nem se submete ao projeto político liderado, encarnado pelo PT, pelo Haddad. E a partir de 2019, o que é que o Ciro faz? O Ciro tenta construir, isso aí é assim, pelo menos que eu entendo, o que é que ele faz? Ele faz um movimento muito importante, que é construir uma alternativa à tradição política brasileira, que é uma tradição estritamente partidária, da qual, ou tradicional, da qual o Bolsonaro também é a expressão. Repara que uma coisa que eu chamo a atenção, Miguel, é que todo mundo quer representar o Bolsonaro e o bolsonarismo como algo tosco. O bolsonarismo não é tosco. O bolsonarismo é extremamente sofisticado. O que o Bolsonaro faz é enviar mensagens contraditórias para obter dessa falta de unidade nacional, ele se constituir como uma opção política. Ninguém ganha eleição presidencial se não tiver uma identidade muito forte, grupos ideológicos que sejam capazes de definir a estratégia partidária. Por exemplo, no fenômeno da cloroquina ou do não combate ao Covid, o Bolsonaro capturou praticamente os governadores brasileiros pela insuficiência de recursos. Não fosse o Congresso Nacional, nós não teríamos quase nenhuma política de combate ao Covid. E foram os partidos tradicionais e o Congresso Nacional, os poderes constituídos, que se contrapuseram a essa proposta que é absolutamente consistente e coerente de derrocada da institucionalidade, de enfraquecimento da institucionalidade, para trás. E ele propositalmente, André, o que é que ele faz? Ele se alia aos militares. Por quê? Porque os militares são a grande força política brasileira dos últimos 100 anos.
né, que se contrapuseram, inclusive, à sociedade civil e aos partidos políticos organizados. Então, Miguel, o que é que o Ciro faz? O Ciro se constitui o PDT, e eu acho muito importante esse casamento entre o Ciro e o PDT. Por quê? Porque o Ciro encarna essa mentalidade jovem de insubordinação. Então, toda vez que o Ciro se sentiu contrariado ou vilipendiado pelas lideranças burocráticas dos partidos, ele rompe com elas. Por quê? Porque entre o princípio e a burocracia, ele se manteve fiel à burocracia. E o PDT, exatamente por essas questões que o André traçou, por essa tradição desenvolvimentista e de construção de direitos ao povo brasileiro, repara que é com Getúlio que o Brasil migra, com todos os defeitos do Getúlio. Eu não estou fazendo aqui os julgamentos morais do Getúlio. Também acho que o Getúlio foi uma figura do seu tempo, com os erros acertos. Mas tinha, Getúlio Vargas, uma visão estratégica de país que raramente nós observamos, que foi conduzir o Brasil de uma nação agrária para uma nação que se estabeleceu como industrial em pouquíssimo tempo. Então, o que é que o Ciro faz? O Ciro é, ao mesmo tempo, rebelde, mas um rebelde com causa. E essa causa é materializada agora, felizmente, com o PDT. Ou seja, ele obtém consistência institucional na medida em que ele deixa de ser um político que pula de partido em partido, com todas as justificativas, né, que nós já mencionamos, mas ele agora se estabelece uma morada ideológica e tradicional. Então, quando ele se estabelece como essa alternativa ao lulismo e também ao movimento do Bolsonaro, do bolsonarismo, que é maior que o Bolsonaro, repara, o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro, o lulismo é maior que o PT. Né? Tanto que é possível, André, que nós tenhamos o bolsonarismo sem o Bolsonaro, por exemplo, com o Moro. Né? O contrário não é verdadeiro, não existe PT sem Lula. Né? Então, na medida em que o Ciro, e aí eu chamo a atenção a fala do André, quando o André pontua a importância que deve ser dada pelo PDT, pela militância do PDT, pela turma boa, às eleições desse ano. Por quê? Porque não é simplesmente a eleição de vereadores e prefeitos. Trata-se da constituição de uma identidade para esse movimento capitaneado pelo Ciro. Qual é a identidade? É uma identidade que é de ousar estabelecer um projeto nacional de desenvolvimento para além do mito. Que mito? O mito Ciro, o mito Lula, o mito Bolsonaro. Não é por acaso que o Ciro é parlamentarista. Não é por acaso que ele é parlamentarista. Por quê? Porque ele desconfia dessas lideranças caudilhas. Muito embora eu, pelo menos, observo que num país que precisa radicalmente de estabelecer um critério de governabilidade, um projeto capaz de nos conduzir com segurança a um futuro melhor para a juventude, para os desassistidos, nós precisamos da força do presidente da República. Então, esses dilemas que nós temos que enfrentar e que eu acho que o Ciro acerta, acho que o André acerta, acho que o PDT acerta, de estabelecer, antes de discutirmos alianças entre o Lula e o Ciro, entre o PDT e o Ciro, alianças eleitorais, alianças políticas, é preciso que haja uma definição do que esse campo político quer para si, para que ele tenha uma interlocução com a sociedade e a sociedade entenda que o PDT não é um puxadinho do lulismo, que o Ciro não é só um ex-ministro que pretende suceder o Lula.
E daí, Miguel, estabelecidos esses parâmetros, estabelecidos esses princípios, se pode sentar à mesa e discutir. Discutir com o centro, discutir com a direita, discutir com o PT. E, aliás, essa é a tarefa da democracia representativa. A democracia representativa vive de políticos profissionais exatamente para que, em seu lugar, esses políticos dediquem suas energias e suas forças para que a sociedade se estruture. Não é? Essa lógica de criminalização da política, pela qual todo político deve ser mitigado, todo político deve ser submetido a critérios outros, é muito próprio da Lava Jato. E isso aqui, Miguel, é importante que nós observemos que tanto a direita quanto a esquerda comungam desse ideal de uma sociedade decaída, de uma sociedade corrupta, para substituir a política pelo direito. Repara que essas candidaturas de juristas, de juízes, de membros do Ministério Público, elas, em geral, lidam com essa perspectiva. Quer dizer, alguém que é concursado se utiliza dos holofotes obtidos com a criminalização da política para obter mandatos. Isso ocorre entre nós, os progressistas. Eu lembro aqui, por exemplo, a campanha que se fez contra a família Sarney no Maranhão. Lá ainda com a Operação Lunos, capitaneada pelo grupo político do Nicolau Dino, procurador da República, que, direto ou indiretamente, vai levar à eleição do Flávio Dino, juiz federal. Então, o que é que você tem? É preciso que nós tenhamos clareza do que é que está envolvido nesse contexto. Qual é o contexto, André? É a esquerda e a direita dividirem o mesmo propósito, que é partir da criminalização da sociedade brasileira, seja ao dizer que nós somos corruptos porque miscigenados, seja porque nós herdamos da colonização portuguesa uma privatização do Estado. E aí eles comungam essa face de uma sociedade corrupta, a direita e a esquerda, para submeter a política e, no lugar da política, constituir uma aristocracia togada para dirigir os negócios da República. Né? Repara que a ficha limpa, Miguel, ela é capitaneada pela esquerda. A Dilma apresenta num debate com Aécio Neves que ela tinha como um de seus coordenadores o relator da ficha limpa, que era o Zé Eduardo Cardoso. E a Dilma, no primeiro mandato dela, aliás, no segundo mandato dela, ela se faz conhecer como faxineira. Qual é a diferença da faxina para a Lava Jato? Ambos se comunicam com a sociedade dizendo: nós purificaremos a sociedade corrupta. Né? Então, é isso que eu vejo, e vejo muito importante essa afirmação do André, do deputado André Figueiredo, de chamar a atenção estrita à importância dessas eleições agora, das eleições municipais. Para quê? Não existe nenhum projeto político vitorioso sem que esse projeto político tenha identidade. Essa identidade é preciso ser confirmada nas eleições municipais. Agora, quanto a esse negócio de dizer que o Ciro é o coronel, está sendo uma grande bobagem. De quem não tem argumento. Coronel de quê? O que é que o Ciro é coronel? O Ciro, toda vez que ocupou cargo público, foi pela validação das teses dele pela comunidade, pelos eleitores, pela democracia. Toda vez que o Ciro se elegeu pelo voto. E, aliás, o Ciro se elegeu poucas vezes. É bom que se diga. Né? Se quisesse, teria sido governador quantas vezes quisesse. Por exemplo, o Roberto Cláudio, atual prefeito de Fortaleza, é doutor em medicina pública nos Estados Unidos.
Eu fui contemporâneo do Roberto Cláudio na Federal do Ceará. Aliás, eu até, André, viu, vejo com muito espanto como é que uma pessoa como André, como você, André, ou como Roberto Cláudio, persistem na vida pública, apesar da criminalização das carreiras que vocês têm. Sabe? Quando eu fiz faculdade, Miguel, os meus colegas e nós queríamos ser advogados e queríamos ser políticos. Hoje, nas faculdades de direito, ninguém quer ser político mais não. Por quê? Porque a ação de improbidade, ela não prescreve. Então, quem é que quer ser político? Né? Ou seja, é preciso que a sociedade brasileira se reconheça na política a única possibilidade de transformação da realidade brasileira. Porque não haverá de ser concursado, membro do Ministério Público ou juiz, que vai modificar a realidade brasileira. Não será. Quer ver um exemplo? Olha a sofisticação, você que está nos ouvindo, olha a sofisticação das medidas parlamentares transformadas em lei. Compara com o que é feito no judiciário. Compare. Quem é mais sofisticado? O Congresso Nacional ou qualquer tribunal da República? Ou qualquer unidade do Ministério Público? Quem é que corta na carne? É deputado, é senador ou é juiz? Ou é membro do Ministério Público, ou é polícia? Quem fizer essa pesquisa verá que o Congresso Nacional e a política é muito mais sofisticado do que a burocracia judiciária ou ministerial. Luiz, muito obrigado pela fala. É pena que a gente já encerrou o tempo, né? Que eu esqueci de perguntar a você sobre as declarações do novo Procurador-Geral da República, o Aras, contra a Lava Jato, né? Que, ironicamente, um procurador nomeado pelo Bolsonaro faz críticas muito legítimas à Lava Jato. Mas, enfim, chegamos ao final da live. Eu queria dar a última rodada pela turma, só que não vai dar tempo, pessoal. Já são 12h15, a gente tem que encerrar, senão vai ficar muito tarde. Então, agradeço muito aí. Eu sei, eu tenho até o horário do André, e isso há que se respeitar. Colocamos como 12h15. Mas eu acho que seria muito, foi muito bom participar aqui desse momento aqui, Ave Maria. Extremamente enriquecedor. Se pudesse permitir, pelo menos que né, 1 minuto ou 2, que o pessoal saudasse aí uma despedida. Tá, então eu vou dar... É um pedido que eu submeto à decisão do moderador, que tem que ter a legitimidade de dizer não. Não, Anderson. Já chegamos ao fim. Você até teria 30 segundos, mas gastou já reclamando. Então é isso aí. Gente, muito obrigado aí e até a próxima. Abraço, Luiz. Abraço, gente. Obrigado. Um abraço, Luiz. Abraço, Miguel. Abraço, Anderson. Abraço, Jorge. Abraço, Mabel. Abraço, Alexandre. Abraço todo mundo. Turma boa. Um abraço para todo mundo também. Parabéns.